Nem vem que hoje eu tô bravo. Meu pai me disse que eu custo muito caro. Sem videogame a mesada foi vetada e na carteira tenho nada vezes nada. Mas acho que arrumei a solução. Entrei no site e garanti minha inscrição. É minha chance de ganhar muita moral, ter um desconto parcial ou integral. Bom dia, a dica de hoje para as provas de concurso de bolsa, dias 7 e 10, alunos do Colégio JK, dias 28 e 29 e 10, alunos da comunidade, é de língua portuguesa para admissão ao segundo ano. Vamos falar aqui do processo de comunicação, que é a principal função do uso da língua portuguesa. O processo de comunicação humana se dá em torno de alguns elementos. Os elementos da comunicação estão aqui dispostos: o emissor, que é aquele que produz a mensagem, nesse caso sou eu. Está aqui também o receptor, que é o destinatário da mensagem, que neste momento é você que assiste ao vídeo. Temos também o código, que é a língua utilizada para a construção dessa mensagem. Há também o canal, o meio pelo qual essa mensagem vai ser conduzida até o receptor. E temos a própria mensagem, que é a essência do processo de comunicação. A classificação das funções de linguagem está exatamente assentada no foco, na utilização de um ou mais elementos da comunicação. É importante lembrar, no entanto, que nós estamos falando do foco, porque esses elementos eles são utilizados, às vezes de maneira concomitante, no processo comunicativo. Quando o foco desse processo for o emissor, aquele que fala, nós vamos classificar como uma função emotiva. Se, por outro lado, o foco da comunicação for o receptor, aquele que é o destinatário da mensagem, nós vamos classificá-la como conativa ou apelativa. Apelativa porque o emissor está apelando para tentar convencer o receptor daquela sua mensagem. Por outro lado, se o foco for o código, nós vamos ter a função metalinguística. Um exemplo claro disso é o uso do dicionário, no qual nós temos algumas palavras que explicam o significado de outras palavras. Por outro lado, se o foco da comunicação for o canal, ou seja, testando o meio, alô, alô, lá no telefone, nós vamos ter a função fática. Por último, não menos importante, se o foco for a mensagem, a forma como essa mensagem é construída, nós vamos ter a função poética. É importante não confundir, e às vezes é objeto de dúvida, a relação entre a função poética e a função emotiva. Ambas se utilizam da primeira pessoa para construir o processo comunicativo. Entretanto, quando o foco for a primeira pessoa, quando o foco for o emissor, repito, nós vamos ter a função emotiva. Por outro lado, se o foco for a mensagem, a forma como essa mensagem é organizada, o uso de recursos metafóricos para a construção dessa mensagem, nós vamos ter como classificação a função poética da linguagem. É importante salientar, por último, que todos os elementos da comunicação são articulados para a construção e efetivação do processo comunicativo. São utilizados muitas vezes, como eu já disse, de maneira concomitante. Eu tenho a chance de vencer, se nota 10 conquistar a UNB.